Muito bem, amados. A gente tem que parar de cantar, né? De ouvir cantar e conversar um pouquinho sobre esse plano de Deus. Cantamos esse plano, falamos a respeito do que cremos, fizemos leituras bíblicas no Velho Testamento, no Novo Testamento, que nos fala a respeito desse plano de Deus para salvar toda a humanidade. E de um modo muito especial, as participações musicais, os instrumentos, de um modo muito especial, foram usados por Deus para nos ajudar nesta noite. O culto cristão é assim mesmo. Ele é pautado por dois momentos. Eles se completam. No primeiro momento do culto cristão, Deus nos ouve. Ele se apresenta, Ele está no meio da adoração. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Então Ele ouve o que aquelas pessoas que estão reunidas em determinado lugar, ou sozinhas, em qualquer lugar que esteja, um momento devocional, individual, Deus ouve. E o culto cristão é marcado por esse primeiro momento. Ele é muito importante, ele é necessário. Através desse momento nós nos expressamos, nós falamos para Deus aquilo que pensamos a respeito dele. Nós conversamos com ele, nós falamos de dores que estamos sentindo, de decepções que estamos tendo, de derrotas, e ele nos ouve. Nós falamos para ele a respeito do quanto nós cremos nas suas promessas, do quanto nós esperamos nas suas promessas. Falamos para ele da alegria que temos de sermos seus filhos e de que voar, partir para a eternidade para nós seria um prêmio. Quem dera fosse agora. E ele está nos ouvindo. Esse é o primeiro momento do culto cristão. Fechamos os olhos, conversamos com ele e ele nos ouve. Pacientemente nos ouve. 10 minutos, meia hora, 1 hora, não importa quanto tempo que nós precisarmos para expressar o que pensamos dele, não importa quanto tempo nós vamos precisar. Mas chega um momento no culto cristão que nós fazemos o que fizemos agora. Desligamos os nossos instrumentos musicais. Fechamos os nossos inários. Abrimos as nossas Bíblias. É quando Deus vai dizer o que Ele pensa de nós. O que Ele tem para nós. O que Ele espera de nós. O quanto Ele está feliz com o modo como nós nos expressamos e o quanto Ele está atento a respeito daquela dor que nós manifestamos ter, Ele vai dizer para nós. E você nunca ouviu aqui na nossa igreja, nem vai ouvir, pelo menos por mim, ou por um dirigente de culto, que quando se chega a hora da pregação, chegamos ao momento mais importante do culto. Porque, na verdade, o momento mais importante do culto é o culto. É o todo. É o todo. Se você não se manifestar corretamente, sinceramente, você não vai contar com a contrapartida. Então, não há um momento mais importante. O culto é o momento mais importante. Deus valoriza as nossas expressões, assim como nós precisamos valorizar extremamente as expressões dele. João escreveu palavras de Jesus, lá no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, o versículo mais lido, mais decorado, mais repetido pelos cristãos, ou não? Hein? Porque Deus amou o mundo. Vamos juntos?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano para salvar, que foi cantado, foi exaltado agora há pouco. Esse é o plano. A palavra plano significa um conjunto de medidas e providências a serem tomadas para se chegar a um objetivo. Isso é um plano. Tá? Vou repetir. Um conjunto de medidas e providências a serem tomadas para se chegar a um objetivo. Nós brasileiros já convivemos com muitos planos, né, macroeconômicos, planos preparados pelos nossos governantes, propondo mudanças radicais na estrutura, propondo solucionar o problema da moeda, da dívida externa, a dívida interna, e nesses planos, né, decidi que o nosso dinheiro deveria mudar de nome, e foi mudado. Já tivemos tantos, né, cruzeiro, cruzado, cruz credo, muita coisa, né? E cada um desses planos tinha uma proposta, trazer solução, né? Solução a curto prazo. Por isso, às vezes se cortava vários zeros da moeda, né? E por decreto tomava-se a decisão, e agora vai dar jeito, vamos fazer essas reformas estruturais. Aliás, as reformas estruturais, elas nunca aconteceram de verdade. Elas sempre ficaram no papel. Somente as propostas, né, que eram alienantes e que sugeriam solucionar o mal, cortar o mal, né, de uma vez por todas, mas cortar o mal pela raiz, todos eles prometeram, mas não fizeram. Planos, né? Os planos humanos, eles não dão certo por muitas razões, tá? Primeiro, pela complexidade. Eu me lembro que quando o Collor, né, decretou lá o plano, e vieram os ministros que ele escolheu, a Zélia e outros, vieram a fazer a apresentação do plano, e eu, né, fiquei lá assistindo aquilo e pensativo, será, né, que plano é esse? Eles explicaram. Você entendeu? Eu não entendi. Cruzeiro novo, cruzeiro velho, nunca entendi nada. Plano Bresser, não entendi. Nunca entendi. Né? Então são planos complexos, falta de objetivos reais, tá? E às vezes até irracionais, fora da razão, não há condições de se colocar em prática, mal preparados, mal agendados. E por que também que não davam certo? Porque normalmente o objetivo não era a nação, nunca foi a nação brasileira, nunca foi solucionar o problema dos brasileiros. Normalmente era um plano para se perpetuar no poder. Vai dar certo? Eu vou provar a vocês que vai dar certo, agora no meu governo vai dar certo, eu vou ser reeleito depois, e vai continuar assim, depois quem eu indicar vai ser reeleito, nós vamos ficar no poder aí 20, 30, 40 anos. Esse era, na verdade, o objetivo político de cada plano. Então, não podia dar certo, né? Porque envolvia os interesses particulares. Mas eu quero falar hoje sobre um plano diferente, um plano simples, um plano eficiente e único. A proposta é muito maior do que qualquer plano governamental, terreno. Os resultados que se propõem nesse plano são resultados universais, não resolve só os problemas de um país, uma nação, mas da humanidade toda, tá? Então vocês estão vendo que não é qualquer plano, né?
Por quê? Porque envolve salvar a raça humana. O plano de Deus para salvar, ele envolve todas as pessoas. Mesmo sendo tão abrangente, envolvendo tanto amor, tanta energia, tanta dedicação, sangue derramado, mesmo sendo assim, esse plano, ele se apresenta a nós de maneira muito simples. Muito simples. Amados, tão simples que qualquer pessoa pode entender. Qualquer pessoa que queira entender o plano de Deus para salvar a humanidade, qualquer pessoa pode entender. Isaías capítulo 35, verso 8, diz que até os loucos não errariam o caminho se eles quisessem percorrê-lo. Até as pessoas que não têm o equilíbrio mental, no momento de fé, de dedicação, de entrega, essa pessoa pode entender o plano de salvação. Talvez seja por isso que as nossas igrejas, os nossos templos, graças a Deus por isso, nós temos tantas pessoas com problemas sérios de saúde, psicológicos, problemas mentais, e que não se sustentariam em nenhum outro grupo. Não seriam chamados de irmãos em qualquer lugar, mas aqui são. E às vezes até dançam, né? Amados, Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. É um plano tão simples, que qualquer pessoa pode crer e provar. Provar dele, colocar em prática. Quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É ato contínuo a crer. Se você quiser provar, você prova e é eficiente na sua vida. Tão simples que qualquer pessoa pode receber e participar dele. Quando João escrevia lá, iníciozinho do seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, diz que, mas a todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Muito simples. Todos os que creram, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Tão simples, irmãos, que as crianças recebem primeiro que nós. Ensina as crianças, fale com criança a respeito de Jesus Cristo, e você vai ver o que pode acontecer com as nossas crianças. Estava ouvindo um grupo de crianças que estavam se preparando para se batizar, e quando se trata de adultos, eu reúno com eles, jovens e até adolescentes. Mas quando são de junior para baixo, eu reúno sozinho com eles. Estava um grupo lá de umas 10 crianças, queriam se batizar. Aí eu aperto um pouco mais. Não é por ser exigente, achar que elas não estão preparadas, não. Para saber se elas sabem exatamente o que estão fazendo, da decisão que tomaram. Então eu pergunto, converso, bato um papo com elas lá, mas vou fazendo um inventário e vou conversando com elas. E então quando chegou numa hora lá, uma menina, chegou a vez dela, eu conversei com ela, perguntei, ela foi respondendo. E eu perguntei, quantos anos você tem? Ela falou assim, eu tenho 7 anos. Eu tenho 7 anos. E eu olhei para ela e falei assim, você não acha que você é muito nova para se batizar? Ela virou para mim, irmãos, e disse assim, não é uma questão de idade, pastor, é uma questão de fé. A neta desse casal que está ali. Não é uma questão de idade, pastor, é uma questão de fé. Você ia negar, pastor, você ia negar batizar essa menina? De jeito algum. De jeito algum. É muito simples, as crianças entendem. Zacarias, capítulo 8, versículo 3, anuncia lá que haveria um tempo que as crianças voltariam às ruas para louvar e exaltar o nome do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre reino de Deus, fala sobre anjos,
Fala sobre crianças cantando, exaltando o nome de Deus. É importante isso. As crianças têm condições de entender. Foi por isso que em Mateus capítulo 18, verso 3, destaca lá a palavra de Jesus, quando diz que se vocês adultos não se tornarem como essas crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Então as crianças podem entender. Os homens dificultam o plano. Nós colocamos as nossas dificuldades. Você lembra daquele rapaz quando ele ouviu de Jesus? Ele virou as costas, foi embora porque era muito rico. Aí um discípulo disse: meu Deus, como é difícil entrar no reino dos céus. É difícil para vocês, Jesus disse, mas para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Basta crer. Basta crer. Então, esse plano, o plano para salvar, ele é simples. É de uma objetividade cristalina. E nós precisamos aprender com a tranquilidade de Deus ao preparar um plano de salvação. Mas esse plano também ele é eficiente do ponto de vista de infalibilidade. Ele é infalível. Ele está dando certo. Está dando certo. Hoje de manhã, estava me preparando, eu faço isso todos os domingos e eu tenho um momento sublime no domingo, mais especial, porque estou me preparando para vir aqui para a igreja. Então eu estava pensando hoje, pensando comigo mesmo lá e diante de Deus, naquele momento ali, né, umas 8 e pouca, Carol já ia começar a aula, e eu estava pensando que naquele momento, milhões de pessoas no Brasil estavam se preparando para ir para as igrejas. Não é verdade? Domingo de manhã, né? Milhões. Zeladores abrindo templos pequenininhos, choupanas, templos com uma porta só, 2 janelas apenas, na roça, no interior. As nossas congregações lá, o pessoal já se movimentando, arrumando as cadeiras. O pessoal que toca instrumentos, pegando seus instrumentos, afinando, né? E muitas igrejas já no auge da pregação, porque existem igrejas que se reúnem mais cedo. Então naquele momento eu pensei assim, Deus está no meio da adoração. E daqui a pouquinho eu estarei com os meus irmãos lá, adorando o Senhor. Por que eu posso ter essa convicção? Porque o plano de Deus para salvar é infalível. É infalível. Quando Demétrio estava, né, pedindo a Rafael para cantar o pedacinho do outro hino, né? Pedindo não, incluindo na programação, estava dizendo, isso é possível porque aconteceu. A cruz é um fato. Jesus foi à cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Então hoje eu posso entender a mensagem da cruz, porque Cristo foi à cruz. Então esse plano ele é eficiente, ele é infalível por causa disso. Por quê? Porque foi preparado, foi elaborado por um Deus infalível. Um Deus eficiente só poderia preparar um plano eficiente. Só um Deus assim poderia fazer isso. João capítulo 3, versículo 17, o versículo logo depois do versículo 16, né? Deus mandou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Havia um objetivo, claro, o objetivo estava lá, todos podem entender. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que todos fossem salvos por ele, para que a humanidade toda fosse salva por ele. Então esse plano ele é eficiente porque ele é baseado no amor de Deus, e o amor de Deus é eficiente. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5 verso 8, né? E diz, né, que o amor de Deus ele é demonstrado, ele é conhecido por nós pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, mesmo que não mereçamos. Deus provou o seu amor por nós, ao morrer na cruz em nosso lugar.
O amor de Deus é infalível. Paulo está escrevendo lá o capítulo do amor, capítulo 13, versículo, quando ele chega no versículo 8, ele diz assim: o amor nunca falha. O amor nunca falha. O amor é eterno. Uma outra versão, o amor nunca falha. Por isso esse plano é eficiente. Ele alcança a raça humana do Éden à cruz do Calvário. Esse amor é maravilhoso. É eficiente, irmãos, porque pode ser testado a qualquer instante e por qualquer pessoa. Esse plano ele pode ser colocado à prova. Você que está em casa, você que está participando, você que está, quem sabe, assistindo esse vídeo agora, essa mensagem, um mês depois de que ela aconteceu, não importa quando, Deus tem um plano para você, eu gostaria que você soubesse disso. Esse plano é eficiente, ele pode ser provado por você agora mesmo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em quaisquer circunstâncias, podem provar esse plano. Qualquer. A Bíblia fala que um dia um homem chamado Nicodemos, qualquer pessoa, procurou Jesus à noite, qualquer hora, e chegou lá e quis saber a respeito da vida eterna, e Jesus então conversa com ele. Você precisa nascer de novo. Mas mestre, como pode ser isso? Eu nessa idade, eu poderia entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Aí Jesus disse: não, Nicodemos, não é o nascimento da carne e do sangue que eu estou falando, não, eu estou falando nascimento espiritual, nascimento da água e do Espírito. E você pode nascer de novo, Nicodemos. E tudo indica que ele nasceu de novo, que mais tarde a gente vai ver isso. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode chegar para Jesus e indagar a respeito da sua salvação. Atos dos Apóstolos relata a experiência de um homem chamado Saulo, perseguidor do Evangelho. Trabalhava para Deus, servia a Deus através da sua religiosidade. E ele entendia que, prendendo cristãos, ele estava servindo a Deus. Perseguindo a igreja de Cristo, ele estava prestando um serviço a Deus. Ele acreditava nisso. E num dia desses, ele está numa viagem, pediu autorização às autoridades. Pediu autorização, estava documentado, muito bem intencionado, né? Por isso tinha que ser na forma da lei. Pega aquele e vai para um outro lugar. Devia ter recebido notícias que lá estava assim, de crente. Vamos lá, vamos estancar esse mal. E no caminho então, diz o texto, que ele teve encontro com quem mesmo, irmãos? Com Jesus. Né? Qualquer pessoa. Um marginal, um perseguidor do Evangelho, um criminoso, qualquer pessoa, isso inclui a mim e a você. E a Bíblia diz que, naquele momento que ele teve um encontro com Jesus, ele caiu do cavalo, literalmente, e começa a conversar com Jesus, e a sua vida mudou completamente, se apresentando e se transformando aí, o maior apóstolo que nós temos na Bíblia, o grande apóstolo Paulo, né? Então, poder do Evangelho. O plano de Deus o alcançou. Ele foi alcançado pelo plano de Deus. Pedro, um pescador, trabalhando, cuidando lá dos seus afazeres, um dia ficou sabendo, né? Foi informado a respeito do Messias. Não seria esse o Messias? E informado, por certo, procurou saber mais e teve um encontro com Jesus, e a sua vida foi sendo transformada, até ter a sua experiência de conversão, nascendo de novo, aprendeu muito com Jesus. Antes mesmo da conversão, ele se dedicou a aprender com Jesus, e a Bíblia nos conta a respeito desse homem extraordinário chamado Pedro, o grande apóstolo.
da esperança, pregador do Evangelho, palavras extraordinárias, e ele foi alcançado por esse plano, foi transformado por esse plano. Vocês lembram a tradição chama de Dimas, aquele que estava sendo crucificado ao lado direito de Jesus? O outro que estava à esquerda, começa a blasfemar, zombar de Jesus, rir de Jesus, e não era o lugar, nem a hora, mas ele simplesmente estava colocando para fora a sua dor e a sua decepção com o mundo e com ele mesmo. Mas o outro chega: rapaz, você não vê que nós estamos, que esse homem é justo? Nós merecemos estar aqui, nós merecemos, mas ele não. Ele está sendo condenado, pagando o mesmo preço que nós estamos pagando, mas ele não merece isso. Aí ele vira para Jesus, porque o plano de salvação diz que qualquer pessoa, em qualquer lugar, em quaisquer circunstâncias. Esse homem está na hora da morte, ele está sendo executado justamente pelos seus crimes cometidos. A sua história se encerrava ali. E ele chega e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta é a resposta do plano. É a resposta que o plano propõe. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qualquer pessoa, qualquer lugar. Sabe por quê? Porque esse plano não é um plano qualquer. Ele é eficiente, infalível. Uma mulher foi pega no adultério. De acordo com a lei do país dela, ela deveria ser apedrejada. Providenciaram tudo para cumprimento da lei, mas eis que Jesus entra em cena. Ele entra em cena. E as autoridades que apedrejariam aquela mulher, tirando onda com Jesus e querendo até pegá-la em falso, começa aquele diálogo, e você já sabe o que aconteceu. Mulher, eu te perdoo, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Qualquer lugar, qualquer pessoa, uma adúltera, pega no ato de adultério, foi alcançada pelo plano. Jesus mudou a vida dela, salvou completamente. Esse plano, irmãos, ele é eficiente, ele é infalível, porque ele alcança o indivíduo em todo o seu ser. Salva o indivíduo. Coração, mente, espírito é revivificado. E restaura, um dia promete restaurar até o corpo, através da ressurreição dos mortos. Ele alcança o indivíduo em todo o seu ser. Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele diz que nós somos, depois que nós fomos alcançados por Cristo, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Estamos melhorando a cada dia que passa. Estamos ficando melhores. Acontece isso com você? Acontece comigo. Acontece comigo. Não sou grandes coisas, não. Mas, pela graça de Cristo Jesus, por esse plano infalível do Senhor que me alcançou, Ele, o Espírito Santo, está me melhorando a cada dia. Por quê? Porque houve um momento em que eu nasci de novo. E Paulo explica, capítulo 5, verso 17 da sua carta aos Coríntios, segunda carta. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então esse plano, o plano de Deus para me salvar, me inseriu numa nova realidade, um novo padrão de vida, um novo estilo de vida.
e agora sou diferente, porque Jesus me salvou. E a você também. Mas eu preciso terminar. Esse plano, ele é único. Não há outro. Não há outro que se compare. Porque esse plano tem nome. João 14,6, Jesus disse, eu sou o plano. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus se apresenta a todos nós e ele é o, não é um, ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele oferece para nós a vida que vale a pena viver. A vida eterna, salvação eterna. Então é por isso que esse plano, ele é especial. Ele é único, não há outro plano. Atos capítulo 4, verso 12, diz lá, né, que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É por isso que a gente tem essa campanha aí de missões. Jesus Cristo é a nossa única esperança. E o plano, então, é único e é maravilhoso, tá? E está interessado em mim, interessado em você, e é maravilhoso isso. Ele é o único porque só Ele é bíblico, só Ele é divino, só Ele, né, pode promover e produzir resultados eficientes. Os outros planos são diabólicos. Por exemplo, a proposta para salvar a humanidade através das boas obras. Isso nunca veio de Deus. Não, a vida é como se fosse uma balança, né? 2 pratos, aquela balança antiga, tá, irmãos? 2 pratos. Num prato Deus coloca as minhas boas obras, no outro prato Ele coloca as más obras, os meus erros. Se quando eu morrer o prato das boas obras pesar mais, saldo positivo. Aí eu estou salvo. Mas se o outro prato pesar mais, aí estou perdido. Isso é loucura, irmãos. A Bíblia diz que nós dependêssemos das nossas boas obras, nós já estaríamos no inferno. A Bíblia diz que as nossas melhores obras para Deus são como trapos de imundícia. Não há possibilidade de sermos salvos pelas obras. Pelas boas obras não há possibilidade. Talvez a reencarnação, muito inteligente a proposta. Muito bem elaborada, mas totalmente burra. Você que é espírita, que está me ouvindo agora, kardecista, você, pastor, você está me chamando de burro? A proposta de salvação através da reencarnação é ilógica. Morre não, desencarna, aí depois seu espírito volta, reencarna em uma outra pessoa, e vem, até você alcançar o estado de espírito perfeito. O Sylvester Stallone, o Rambo, estava vendo o testemunho dele, ele acredita nessa doutrina. Ele disse que há 7 reencarnações atrás ele era uma mula e morava na Guatemala. Ele acredita nisso, já foi mula. Ele diz isso. Você vai chamar isso de lógico? De razoável? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Isso é Bíblia. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Então Ele é único porque só Ele é racional. Pastor, mas o plano de salvação de Deus é assim, irmãos. Extremamente racional. Depois que você crê, passa a crer, você passa a entender. Que coisa extraordinária. Foi por isso que aconteceu isso lá na história, foi por isso que aquele imperador caiu, foi por isso que aquele anjo falou aquilo, Aí você começa a juntar as coisas, você começa a juntar os fatos, e você vai vendo que está tudo certinho, está batendo. Um plano eficiente demais, único. Amados,
ele representa o verdadeiro caminho, ele apresenta para nós a verdadeira salvação. Então vale a pena se ocupar com esse plano, vale a pena começar crendo. E você que foi salvo por Jesus Cristo, quem sabe gostaria de apresentar esse plano para alguém, eu gostaria de dar uma dica para você. Irmãos, eu creio que vocês são interessados em falar a respeito desse plano para as pessoas. Esse plano, ele pode ser apresentado em rápidas palavras. 4 passos. Primeiro passo, fala sobre o propósito de Deus para a humanidade. Esse plano foi planejado por Deus porque Deus tem um propósito. Nasceu na eternidade com ele, salvar a humanidade. Esse plano diz que Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então esse é o propósito de Deus, salvar aqueles que Ele ama. Ama quantos? Todos. Quantos vão receber a vida eterna? Aqueles que crerem. Se todos crerem, todos irão para o céu. Há um lugar para cada um lá. Pode ter certeza disso. Tá? Então se você vai falar, fale para aquela pessoa, para o seu parente, para o seu amigo, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para a sua filha. Quem estiver aí como alvo das suas orações, ore primeiro por essa pessoa, fale a respeito do plano, desse plano maravilhoso, que Deus ama essa pessoa, Deus ama, Deus cuida dessa pessoa. Mas você terá que passar para o segundo ponto. Você é pecador, você é pecadora, nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus, você tem um problema. E o problema se chama pecado. Se chama pecado. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O pecado é coisa séria. Deus não tem compromisso com pecadores. Não tem. Então você tem um problema. E aí, o que eu faço? Deus tomou providência. Ele te amou de tal maneira que mesmo você sendo tão pecadora, Ele enviou o Filho dele para que viesse ao mundo e morresse em seu lugar. Aí você pode pegar na Bíblia vários textos, faça isso. Então, propósito de Deus, a necessidade humana, a providência de Deus e a resposta humana. Cabe a você dizer sim ou não. Agora é com você. Você pode crer ou não crer. Você pode abrir o seu coração ou não abrir o seu coração. Mas, se você decidir que vai entrar por esse caminho, de ser um evangelista pessoal, faça isso, é maravilhoso, é tremendo. Eu gostaria de desafiar você a ter condições de narrar a sua experiência de conversão. A experiência de conversão também passa por 4 passos. Se você estiver decidido ou decidida a falar para alguém a respeito de como foi que você foi alcançado por esse plano de salvação, eu gostaria que você soubesse que você pode fazer isso com 200 palavras, escrever esse plano com 200 palavras. Primeiro, como era a minha vida antes de conhecer o plano? Como era a minha vida antes de me tornar um cristão? Segundo, como foi que eu descobri a minha falência espiritual? Descobri que se eu morresse naquela condição, eu iria para o inferno. Como foi? Como foi? Cada um vai ter a sua experiência. Né? Terceiro passo, como foi o meu encontro com Cristo? Eu estava lá na igreja, o pastor pregou, fez apelo, eu aceitei. Eu estava namorando uma menina crente, ela tanto insistiu, falando para mim, deu bom testemunho e tal, aí eu aceitei. Foi assim. Eu comecei, me matriculei lá na EBD, comecei lá, gostei, comecei a estudar, fiquei lá, e com o tempo lá eu não tinha saída, aí aceitei Jesus lá, foi assim. Eu estava sentado no banco lá do jardim, chegou um amigo lá, me deu um folheto, começou a falar para mim, como foi o meu encontro com Cristo? Pense nisso, reflita, faça um exercício de memória. Como foi o seu encontro com Cristo? Como era a minha vida antes? Como foi que eu descobri que estava perdido? Como foi o meu encontro com Cristo? E para terminar o seu testemunho, como é a minha vida agora, depois que aceitei Jesus?
como é que eu estou vivendo agora? O que Jesus representa para mim? O que esse plano tem produzido na minha vida de fato, de real? Como eu tenho convivido com essa salvação? Como Ele tem abençoado a minha vida? Ele tem me sustentado. Ele me trouxe até aqui. E vai me levar para o céu. Amém? Então, amados, a mensagem dessa noite é uma mensagem de despertamento espiritual para aqueles que ainda não conhecem o plano, possam conhecê-lo. Comece pela fé. Mas é também uma mensagem para aquelas pessoas que já foram alcançadas pelo plano e gostariam de promover esse plano, de serem ministros desse plano, espalhar por todos os cantos esse plano, porque ele é único, ele é eficiente, é infalível, ele é de Deus. Para mim, é de Deus para você. Amém? Nós vamos contar a nossa experiência de conversão agora, em 396, do cantor cristão, né? Foi na cruz, hein? Quantos aqui se converteram ouvindo esse hino, por favor? Alguém aqui se converteu? Hein? Mais alguém? Só ali? Lá, né? Eu me converti ouvindo esse hino, quando cantou esse hino. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vamos cantar. Vocês que estão aqui tanto tempo, né? Vamos ficar em pé para a gente descansar um pouquinho? Vamos cantar. 396.